Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nos próximos 2 episódios, retomaremos um tema já debatido aqui, inclusive no nosso episódio anterior. O tema desses próximos 2 episódios, desse e do próximo, é os desafios da atenção oncológica no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado é Alfredo Scaff. Ele é médico, epidemiologista, tem mestrado em saúde coletiva pela Unicamp, também é especialista em regulação de mercados pela George Washington University. Atualmente atua como consultor médico da diretoria de projetos da Fundação do Câncer, onde é responsável pelos projetos de inovação para controle do câncer em Novacan, coordena o prêmio Marcos Moraes para pesquisa e inovação para controle do câncer. Foi subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, diretor adjunto da Agência Nacional de Saúde Suplementar e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Alfredo, queria agradecer muito a sua disponibilidade e dizer que é uma honra te receber aqui no nosso COSEMES Debate. Olá, Rodrigo. Muito obrigado. A honra é toda minha. Acho que é super importante esse movimento que o COSEMES tem feito, de gerar um material de uma qualidade excelente, tanto pelo observatório quanto os materiais técnicos que estão sendo produzidos, né? E essa forma, podcast, né, essa forma mais audiovisual de divulgação e que permite que as pessoas assistam e interajam com esse material a qualquer momento, é fundamental. E desde já me coloco à disposição de quem vai nos ouvir em algum momento, fico super à disposição, pode me mandar e-mail ou WhatsApp, o que vocês quiserem aí, é fácil achar a gente aí nas redes sociais, para trocar ideias sobre esses temas aí tão caros para a gente na saúde pública. Perfeito. Sua vida profissional e política está intimamente ligada à construção do Sistema Único de Saúde, inclusive dentro e fora do estado do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho para nós da sua trajetória. Ok. Rodrigo, acho que todos nós que trabalhamos na área da saúde, né, fizemos alguma das profissões da área da saúde, eu sempre brinco com as pessoas, todo mundo devia fazer um curso da área da saúde depois, antes de fazer qualquer outra coisa, né, para entender um pouquinho o que é a vida real, né, medicina, enfermagem, fono, TO, psicologia, acho que é uma coisa fantástica, né, a gente lidar com gente é algo lindo. Eu fiz medicina, né, no início dos anos 80, então eu peguei o final da ditadura e o início da redemocratização, né? Em 86, a Conferência Nacional de Saúde, que marcou um espaço tão importante, desde a época de estudante, já participava dos conselhos do antigo INAMPS, né, que era o Conselho Previdenciário, que foram dar origem aos conselhos de saúde hoje, né? Já no núcleo disso, em alguns municípios, isso já existia de uma forma muito intensa. Eu me formei e fui fazer residência em Medicina Preventiva e Social na Unicamp, onde eu fiz mestrado e comecei um doutorado por lá também, né? Isso no início do final dos anos 80 e início dos anos 90. Quando acabei a residência de preventiva, fiz um estágio, quer dizer, estágio não, né? Fiz uma outra residência em medicina em São Paulo, moléstias infecciosas, né? Aqui no Rio, doenças infectoparasitárias, né? Então, terminei tendo um pouco da clínica das infectoparasitárias num momento muito crítico, que foi o início da epidemia de AIDS, né? Falando do final dos anos 80. Né? A gente não tinha medicamentos ainda, não tinha clareza ainda de como é que ela acontecia. E aí eu participei de 3 movimentos que eu acho que foram fundadores, né? Movimentos que eu falo assim na área da saúde pública mesmo, fundadores da saúde pública hoje. É muita presunção falar que é o SUS, mas o SUS evoluiu demais nesses últimos 30 anos e hoje ele é uma coisa absolutamente fantástica e muito maior do que foi aquele início, no início dos anos 90. O que foi isso que eu participei e vivi no cotidiano? Depois que eu saí das residências, eu passei num concurso público e fui trabalhar junto à Prefeitura Municipal de Santos, em São Paulo. Isso foi uma experiência muito interessante. O secretário municipal de saúde era o Davi Capistrano Filho. Davi Capistrano já falecido, mas é uma pessoa de referência no nosso mundo, né? E o Davi, ele tinha algumas coisas muito interessantes. Ele era uma pessoa muito pragmática, assim, pensava política o tempo todo, né? Mas era uma pessoa que entendia
que não era possível fazer só saúde preventiva, não era possível fazer só prevenção, só dar vacina, só cuidar da nutrição. Tinha que fazer isso, mas tinha que tratar das doenças, né? Que era uma coisa que hoje em dia parece uma coisa óbvia, mas nesse momento o público, o município e os estados, eles faziam prevenção, né? Se é que a gente pode chamar isso. Eles cuidavam do estado nutricional, faziam programas de tuberculose, programas de hanseníase, e só, né? Eu fui ser diretor de uma unidade básica de saúde, né, que hoje seria uma UBS, só que tinham 22 médicos e uma área de abrangência de algo em torno de quase 80 mil habitantes. Então, era uma coisa bem grande, né? Quando eu cheguei lá, o nome da unidade era uma unidade de eugenia escolar, né? Que é eugenia? Eugenia é bom nascimento, né? Aquela ideia nazista mesmo, fascista, de você fazer com que as crianças tenham um bom desenvolvimento através de uma eugenia, né? E aí a gente foi mudar o nome dessas unidades. Olha, você não pode mais chamar uma unidade de eugenia escolar, isso é uma unidade de saúde, né? Ali só cuidava de nutrição, desenvolvimento das crianças, vacinas, etc. Se uma criança entrasse ali com pneumonia, ela ia para a porta da Santa Casa e não ia ser atendida, provavelmente, né? E aí a gente fez essa mudança. Aquela unidade passou a atender também crianças doentes, né? Isso foi uma mudança muito significativa, pensando na atenção primária da saúde, né? O que hoje nós chamamos de atenção primária da saúde. E duas outras coisas que eu vivi nesse momento, assim, de uma forma muito intensa, né? Uma foi a questão da AIDS, né? Santos foi uma das cidades que começou com o tratamento da AIDS de uma forma sistematizada, e acho que de lá saiu muita coisa do Programa Nacional, e que serve como exemplo para o mundo inteiro. Acho que quem nos ouve conhece isso de uma forma muito intensa, né? E a gente participou disso de uma forma bastante forte. Lá, nessa unidade que eu coordenava, era diretor, etc., era a unidade que a gente usava como teste, né? A gente usava essa unidade como teste, tinha ideia, tinha os programas, tinha que fazer ele acontecer como piloto em algum lugar. Essa nossa unidade era a unidade que a gente começava a fazer isso. Em 89, 90, Rodrigo, a gente distribuía seringa para pessoas adictas, né? Drogadas em drogas injetáveis, né? E por conta disso, o secretário de saúde e vários de nós fomos presos, né? Porque a gente estava estimulando a drogadição, né? Isso é uma discussão super atual, está no STF hoje. Em 1990, 91, a gente estava fazendo um movimento que era muito discutindo isso, e o que eu trago para vocês essa diferença. Né? A gente não só discutia, a gente fazia. Né? Então a gente pegava a caixinha de óculos, montava ali dentro a seringa, água, algodão, etc., ensinando, falando como é que se usava uma seringa, e discutia com os drogados, trazendo para dentro da unidade, porque a gente sabia o seguinte: eles vindo aqui dentro, daqui a gente tem como acessar esses caras e começar a discutir alguma coisa. E o terceiro grande movimento, grande ação que a gente fez, que eu acho que foi um marco também na saúde pública, foi a questão da saúde mental, né? As intervenções dos grandes manicômios, né? Em Santos tinha um grande manicômio com mais de 400 pessoas, não eram internadas, né? Enfiadas, amontoadas, largadas, abandonadas dentro daquele lugar, que chamava Anchieta, e foi feita a intervenção nos primeiros dias de governo, né, do Davi Capistrano, e todos os sanitaristas foram para dentro, junto com os psiquiatras, para dentro do manicômio, e aí a gente foi aprender o que era aquilo, como é que lidava com aquilo, o que tinha que fazer, e assim por diante. Eu acho que essa revolução na saúde mental, da deshospitalização, do movimento antimanicomial, etc., que a gente viveu na pele, nos seus primórdios, nos anos 90. Então, o que eu aprendi de saúde pública foi nesse lugar, nesse momento, com essas pessoas, né? Óbvio que a residência, mestrado, etc., deu para a gente alguma base teórica, mas o conhecimento veio daí mesmo, né? E essa prática da gente saber o seguinte: olha, tem que fazer, gente, né? Tem que fazer, né? Não dá só para estudar, ficar produzindo material e tal, mas tem que ir lá e mudar a realidade. É para isso que a gente existe, né? Muito. Então, acho que é um pouco isso, nessa trajetória, né? Não, muito bom, muito bom. Acho que dá um pouco. Inclusive, agora você está também, do ponto de vista da saúde pública, explorando alguns caminhos até pouco tempo não explorados pela saúde pública, que é justamente controle e tratamento do câncer, né? Que é o nosso assunto de agora.
O terceiro boletim do Observatório de Políticas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, publicado em abril de 2022, abordou o tema da maior importância para o Brasil, justamente a questão do câncer no Estado do Rio de Janeiro. Pergunto, qual a relevância do câncer hoje na saúde e no adoecimento do povo brasileiro? Bom, pessoal, eu acho que todo mundo, né, toda família hoje, tem alguém que já teve câncer ou tem alguém por perto bem conhecido com casos de câncer, né? Então, eu queria destacar algumas questões em relação a isso. Primeiro, assim, dentro dessa minha trajetória profissional, nos últimos 13, 14 anos, eu tenho trabalhado só com câncer. Do mesmo jeito que eu iniciei a vida profissional enquanto médico sanitarista em unidade básica de saúde, isso foi praticamente a metade da minha vida profissional enquanto professor, faculdade, etc. Em algum momento eu falei, poxa vida, o câncer é um grande problema de saúde pública, ele não é uma doença que está longe, e a gente precisa entender o que é câncer, né? E eu entendi também uma outra coisa, Rodrigo, que é importante que todos que nos ouçam entendam. Câncer é uma doença tempo-dependente, né? O tempo na doença câncer, ela é um fator primordial aí que a gente tem que considerar sempre. E, por isso, o câncer, tanto do ponto de vista de organização de sistemas para o tratamento do câncer, quanto para o tratamento do câncer em uma pessoa, o quanto antes isso acontecer, melhores serão os resultados, né? Então, esse é algo que a gente tem que ter muito introjetado. E tudo na organização de sistemas para tratamento do câncer demoram muito. Vamos supor que a gente queira fazer eu e você temos todo o dinheiro do mundo e queremos fazer uma clínica de radioterapia, né? Se a gente começar a fazer isso hoje, daqui a 4 anos ela vai estar em operação, na melhor das hipóteses. Se for pelo setor público, isso daí você pode dobrar esse tempo, né? Por quê? Porque é complicado, o equipamento não existe. Quando você vai comprar um equipamento de radioterapia, a fábrica começa a fazer a partir do momento que você fecha o contrato, né? E assim por diante. Então, isso tem que ser muito bem planejado, isso tem que ser muito bem pensado e pensado no tempo, em longo prazo. O câncer é uma doença que ela, de novo, como ela é uma doença que vem com o tempo, a população brasileira envelheceu, e envelheceu muito rápido. Câncer é uma doença que acontece com idosos, né? Quanto mais a gente envelhecer, quanto mais a sociedade envelhecer, maior vai ser a quantidade de câncer na sociedade, né? Isso é assim em todos os países que envelheceram, isso é assim no Brasil. Isso é ruim? Não, envelhecer não é ruim. Envelhecer é um ganho da nossa sociedade. Só para a gente lembrar, talvez uns 50, 60 anos atrás, a expectativa de vida do Brasil ficava em torno dos 55, 60 anos. Hoje ela está em torno dos 75. Então, a gente envelheceu 20 anos em meio século, né? Isso é bom, mas trouxe outras doenças juntos com ela. O câncer é uma delas. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, saber tratar câncer, né? Você diria que o câncer é um dos principais desafios do SUS? Por quê? É um dos principais desafios do SUS pelo seguinte: primeiro, que o câncer será, em breve, a principal causa de morte da nossa sociedade, né? Isso já é em mais de 600 municípios brasileiros, o câncer já é a principal causa, já passou as cardiocirculatórias. Em muitos países desenvolvidos, o câncer é a principal causa de morte, né? E à medida que o Brasil for evoluindo, for se tornando mais saudável, muito provavelmente as pessoas vão morrer de câncer no final da vida, assim, vai ser uma das principais causas de óbito. Então, ela vai ter um volume muito expressivo de doença na nossa sociedade. O câncer é uma doença cara, né? O tratamento do câncer não é uma coisa simples e não é uma coisa barata. Você precisa de ter profissionais altamente especializados, você precisa ter equipamentos, você precisa ter insumos e medicamentos que não são baratos. Então, isso tem um impacto econômico dentro do sistema de saúde, e aí não é só do SUS, tá, Rodrigo? Isso é no mundo inteiro, é assim, né? Que é extremamente relevante do ponto de vista do custo. Então, a gente precisa muito organizar o sistema para dar conta de enfrentar esse problema. Como é que a gente faz isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para os sistemas de saúde. E aí, para os sistemas de saúde público, para o SUS, obviamente,
Nos planos de saúde, isso é um problema gigantesco, né, que também está colocado e que ninguém consegue não aborda isso de uma forma mais sistematizada, né? E acho que o SUS ele tem que dar conta de enfrentar isso. Como é que nós podemos fazer isso? A primeira questão que se coloca é o diagnóstico precoce. Como eu falei, o câncer é uma doença tempo-dependente. Então, quanto antes nós conseguimos fechar um diagnóstico, melhor será o prognóstico, melhor será a evolução. Então, eu vou ter um tratamento mais, não é mais fácil, porque não tem nada fácil em medicina, muito menos em oncologia, mas um tratamento mais efetivo, né? Eu consigo, de uma forma mais rápida, instituir o tratamento do paciente e vou conseguir os melhores resultados. O que é melhor resultado em oncologia? Melhor resultado em oncologia é, primeiro, o paciente não morrer. Segundo, ele sobreviver pelo maior tempo possível. Então, a sobrevivência do paciente, a gente na oncologia usa muito essa palavra, é algo que a gente busca que ele consiga sobreviver a esse câncer e ir embora, viver a vida sem nenhum tipo de sequela ou de problema. Bom, então, o diagnóstico precoce é o principal, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza e a primeira coisa que a gente tem que enfrentar, né? Nós nos organizarmos para fazer diagnóstico precoce não é fácil, não é fácil. Parece que é uma coisa, não, só tem uma suspeita, vai lá e faz. Não, não é assim, não funciona dessa forma, não, a gente não consegue, a gente tem uma limitação enorme do ponto de vista da anatomopatologia, né? Nós temos uma limitação enorme às vezes até do próprio raciocínio clínico, né? Os próprios médicos, enfermeiras, as unidades de saúde, muitas vezes não pensam em câncer, ou muitas vezes não exploram tudo que poderia estar explorando no paciente, do ponto de vista de diagnóstico, para chegar a um caso de câncer, e assim por diante. Então, o diagnóstico precoce é o primeiro passo e fundamental para desencadear todo esse processo. Vamos fazer um pouquinho agora do estado da arte. Qual na sua avaliação, qual seria o panorama da atenção oncológica no Brasil hoje? Em que pé a gente está? E aí depois a gente fala um pouquinho sobre os desafios, mas vamos falar agora um pouquinho sobre o panorama da atenção oncológica no Brasil hoje. Olha, nós temos algumas situações bem... nosso país é um país muito heterogêneo, né? Uma das poucas coisas que eu aprendi na saúde é que assim não tem uma solução única para o mesmo problema, né? Então, nessa heterogeneidade, eu diria até poxa vida, a gente é um país muito injusto, né? Assim, tem muitas pessoas que têm muita coisa, outras têm muito poucas coisas, né? Então, isso se reflete muito na oncologia, né? Tanto no tratamento quanto no diagnóstico e assim por diante. Na área privada, quem possui planos de saúde, via de regra, tem acesso aos diagnósticos mais sofisticados e a tratamentos bastante completos e oportunos, ou seja, rápidos, né? Eles acontecem no tempo oportuno. O que não tem nessa área é prevenção. O que não tem nessa área é uma organização para fazer um rastreamento populacional do câncer e, com isso, você conseguir, de fato, fazer um diagnóstico precoce. No SUS, né, inverte um pouco esses papéis, né? Em alguns lugares que você tem a atenção primária muito bem organizada, você consegue, através de médicos de família ou da estratégia, de outras estratégias, você consegue ter um rastreamento organizado do câncer e consegue ter um diagnóstico precoce do câncer de uma forma mais efetiva. Porém, tem mais dificuldade de fechar um diagnóstico e de instituir um tratamento mais oportuno, um tempo mais rápido. Embora a gente tenha a lei dos 60 dias, embora a gente tenha a lei dos 30 dias para o diagnóstico, 30 dias para o início do tratamento, etc., né, a gente sabe que isso daí não eu não gosto de falar que é cumprir uma lei, né, esse tipo de coisa, mas até porque o câncer é um conjunto enorme de doenças, mais de 100 doenças diferentes,
que para uma leucemia não faz o menor sentido você falar em você esperar 60 dias para iniciar um tratamento. Você tem que esperar 72 horas para começar o tratamento, né? Agora, para um câncer de próstata, 60 dias talvez possa esperar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, e que não, talvez não vá fazer tanta diferença na evolução e no desfecho desse caso. Então, isso, obviamente, depende de cada tipo de câncer. O que a lei traz de interessante é a discussão do que precisa tratar de forma oportuna, ok? Né? Então, existe uma heterogeneidade e uma baita de uma discrepância entre lugares do país e níveis socioeconômicos da população, né? Isso é fato, né? Acesso a medicamentos hoje, existem diversos medicamentos que você não tem, como alguns imunobiológicos, e alguns que estão em início de desenvolvimento, que você não tem acesso ainda para a população como um todo, né? E que a gente precisa discutir como é que a gente faz para trazer isso para dentro do Sistema Único de Saúde. Mas o diagnóstico precoce, a antecipação diagnóstica e o rastreamento organizado populacional de alguns tipos de câncer são fundamentais para que a gente consiga organizar a população e organizar o enfrentamento dessa doença de forma populacional, né, e conseguir os melhores resultados. Óbvio que se eu faço um diagnóstico precoce, eu consigo instituir um tratamento muito menos invasivo, muito mais rápido e um resultado muito melhor. Nossa, Alfredo, tá muito esclarecedor esse elemento. Vamos agora focar um pouquinho na questão do SUS e na forma, na verdade, como o SUS cuida de quem tem câncer. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios da atenção oncológica e de que ordem eles são. Eles seriam de capacidade instalada? Eles seriam de incorporação tecnológica, de formação de pessoal? Eles seriam de modelo de atenção, de articulação da rede de atenção à saúde, ou de tudo junto misturado? Queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre essa questão dos desafios da atenção oncológica no Brasil de hoje, Então, do SUS. perfeito. Então, eu acredito que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Acho que não tem um ponto que a gente pega, se eu resolver isso aqui, eu resolvo toda a cadeia, como em outras questões a gente consegue fazer, né? E, de novo, vamos lembrar que eu tenho um conjunto enorme de câncer. O câncer é uma doença, de novo, tem mais de 100 tipos de câncer diferentes dentro com esse nome e que tem abordagens muito distintas. Vou pegar alguns exemplos só para a gente ver o que nós estamos falando. Se a gente pegar o câncer de colo do útero, né, depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, mas câncer do colo do útero tem vacina. Eu consigo, com a vacinação do HPV, praticamente eliminar ou erradicar. Quem fala essas duas palavras não sou eu, é o Ministério da Saúde, é a Organização Mundial da Saúde, né? Na época que eu era estudante de medicina, se eu falasse em erradicar um câncer, que câncer era uma doença transmissível, provavelmente eu ia ser reprovado, né? Ia tomar um zero numa prova se falasse um negócio desse, né? E hoje, o câncer de colo do útero é isso. Eu vacinando a população, né, as crianças, eu vou evitar que quando elas forem adultas, chegarem aos 40, 50, tenham câncer, né? Por outro lado, tem outros tipos de câncer que a gente não tem como é que ele aparece, de onde que ele veio, né? Tem causas ainda que a gente tem que entender muito como que é. E no meio disso tem um conjunto enorme de cânceres que tem causas preveníveis, como o câncer de pulmão, né, que a grande maioria do câncer de pulmão é causado ainda pelo hábito de fumar, né? Então, começando na promoção e na prevenção, e aí eu estou falando da atenção primária mesmo, de estratégia de saúde da família, né? Se nós organizarmos ações maciças de prevenção, através de vacinação, de promoção, através de atividade física, alimentação saudável e a cessação do tabagismo, isso já vai impactar em mais de 40% dos casos de câncer que nós temos, né? Então, esse é um primeiro recorte que a gente tem que fazer. Nós fazemos isso? Talvez, acho que fazemos, mas acho que a gente tem que fazer muito mais, mas E muito mais melhor, talvez, né? mesmo. Sim, muito mais, com muito mais abrangência. A vacina é um exemplo, né? A cobertura vacinal de crianças contra o HPV não chega a 40% de primeira dose.
né? Tem que fazer 2 doses. Então, assim, tem que ter acima de 80% para daqui a 30 anos, essas crianças que tomaram vacina hoje não tenham câncer de colo do útero ou de pênis e assim por diante. Então, tem que vacinar, tem que fazer parar de fumar. Hoje, por exemplo, a gente tem um desabastecimento terrível das unidades básicas de saúde, dos insumos para parar de fumar, que é a goma de nicotina, o adesivo, o medicamento que a gente usa e assim por diante, né? É, e aí, as pessoas, tá, eu tenho tudo isso na unidade. Ok, então o médico, o enfermeiro, o agente de saúde tem que saber usar isso, né? Tem que saber abordar um paciente. O médico, quando examina um paciente, Rodrigo, tem que. Eu sou um homem de 50 anos de idade que vai uma vez por ano no médico. Quando esse cara vai lá, não é só para perguntar, ó, tá tudo bem, pedir um exame de sangue e mandar embora. Tem que pedir, fazer isso, mas tem que falar, ó, tira a camisa, deixa eu ver sua pele, deixa eu olhar seu corpo todo, tem que olhar a pele do cara de cima e embaixo. Quase ninguém faz isso. Uma vez por ano, o médico, e aí não precisa ser o dermatologista, o médico tem que olhar para ver se tem alguma pinta, se tem alguma mancha no corpo. 50% dos cânceres são câncer de pele, que você resolve com uma cirurgia simples. E esses cânceres ainda têm um impacto na mortalidade do câncer enorme na nossa população, né? Quem faz esse diagnóstico? Quem faz esse diagnóstico é o médico, talvez até o próprio enfermeiro da unidade básica de saúde, que olha para a cara do paciente e pergunta: escuta, você está com alguma pinta no corpo? Ah, tem uma pinta, doutor, aqui na minha perna, aqui na parte de trás da minha perna. Deixa eu ver. Ah, tem essa pinta aqui no meu rosto que fica embaixo do óculos e ninguém vê. Deixa eu ver. Entendeu? Então, essa abordagem, que parece ser uma coisa trivial, mas que a gente termina não fazendo de uma forma sistematizada, né? Então, é importante, né? E uma outra coisa que eu acho que é super importante, ainda ficando na atenção primária, é ouvir o paciente. Ouvir o paciente. O paciente sabe, ele coloca na tua cara, né? Uma paciente de 22 anos, que com 20 anos passou numa unidade básica de saúde, falou: ah, tô com caroço aqui no peito. O médico palpou: ah, um lipoma, vai para cá. 6 meses depois ela volta: doutor, estou com o mesmo caroço, aumentou, e a minha mãe tem um diagnóstico de câncer de mama. Essa paciente, você tem que olhar para ela, olhar para aquilo ali e pensar em câncer de mama. Mesmo que não seja, mas ela está te dizendo que é alguma coisa. Essa paciente, 6 meses depois, fez um diagnóstico na rede privada de câncer de mama, né? Com 22 anos. Então, é raro, mas também acontece com 22 anos um câncer de mama, né? Então, a gente tem que ouvir o paciente, tem que entender isso, né? Isso eu acho que a atenção primária precisa ser treinada para fazer isso. Talvez a gente construir checklists mesmo. Chegou um homem de 50 anos, qual é a melhor evidência? A melhor evidência é olhar a pele da cabeça aos pés, medir a pressão arterial, perguntar se ele fuma. Se ele falar que fuma, tem que oferecer para ele parar de fumar. Se tiver obeso, se estiver fora do peso, tem que oferecer formas de atividade física e de alimentação saudável. E assim por diante. Isso resolve 40% dos cânceres, né? Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo recorte, Rodrigo, é a questão do diagnóstico. O diagnóstico de câncer, aí eu vou falar uma coisa que quem vai nos ouvir vai querer brigar comigo, mas o diagnóstico de câncer, ele não se dá na atenção primária. O diagnóstico de câncer, ele se dá na média e na alta complexidade. Ele precisa Se de essa patologia, né? Ele precisa de biópsia e patologia. Exatamente. Essa jovem de 20 anos, 22 anos, que tinha um câncer de mama, é raro, de novo, gente, é raro, mas existe. Jovens, crianças, adolescentes têm câncer, né? É, ela vai precisar de uma biópsia. Não dá, não cabe na minha cabeça, eu acho que não deve caber na cabeça de ninguém, que eu vou treinar o médico da atenção primária para fazer essa biópsia. Não é papel dele. Quem Claro. vai fazer isso é a atenção secundária ou a alta complexidade. E e aí, de novo, eu vou falar uma outra coisa que muitas vezes brigam comigo quando eu falo. Câncer, de novo, é uma doença tempo-dependente. Câncer, quando eu tenho um positivo, esse paciente tem que ascender dentro da cadeia hierárquica do tratamento de forma contínua.
Se eu tenho uma suspeita na atenção primária de um câncer de mama, encaminhei para a atenção secundária, fez a biópsia, e essa biópsia veio positiva, a atenção secundária tem que encaminhar esse paciente para um UNACOM para seguir o tratamento. Se devolver esse paciente para a atenção primária encaminhar para o UNACOM, eu estou perdendo um tempo precioso, que em muitos lugares isso pode estar me custando de 3 a 6 meses no processo de regulação. Tá? Essa paciente não tem 3 a 6 meses para esperar para marcar o seu tratamento, né? Então, assim, isso é uma coisa fundamental, Rodrigo. Quando deu positivo, à medida que vai caminhando, tem que caminhar para frente, ele tem que ser regulado sempre para o nível hierárquico superior do tratamento, né? Para a gente não perder tempo no tratamento, né? E isso é uma coisa assim que acontece com uma frequência assim, incrível, né? Incrível. Né? Alfredo, você já inclusive já falou, tangenciou bastante o que seria a nossa sexta pergunta, mas eu vou fazê-la para você ter a oportunidade de complementar. Em sua opinião, quais seriam os caminhos para a superação deste complexo cenário da atenção oncológica no Brasil? Você falou um pouco de cenário de organização de rede, eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do gestor nacional de saúde, do Ministério da Saúde, do ponto de vista da política nacional de saúde. Porque você pontuasse alguns elementos que precisariam ser feitos hoje para a superação desse cenário no médio prazo, né? Como você mesmo falou, a maturação do enfrentamento do câncer ele é de longo prazo. Rodrigo, perfeito. Eu acho assim, de novo, não dá para a gente pensar uma coisa pontual que resolva tudo, né? Mas o gestor nacional do Ministério da Saúde, enquanto um grande organizador desse sistema, eu pensaria numa sequência. Tá? A sequência da atenção primária, que eu acho que a gente já conversou bastante, da estratégia de saúde da família, eu acho que precisa ter aqueles cadernos de atenção básica, tinha muita coisa legal ali, eu acho que ele tem que reestruturar aquilo, montar um checklist para que o médico de saúde da família, a enfermeira de saúde da família e o agente comunitário de saúde da família que está na casa do paciente, consiga olhar para aqueles pacientes, para aquela família e pensar câncer como uma doença que existe ali, né? E que eu preciso pensar nisso para poder fazer diagnóstico. Acho que esse é o primeiro ponto. Talvez organizar alguns roteiros muito pragmáticos. Essa mesma organização, a gente precisa organizar, a gente fala muito em redes de atenção à saúde, nas rádios, etc, etc. O que é isso? Né? Ora, se eu sou médico de uma unidade básica de saúde, de uma clínica de saúde da família, eu tenho que saber para onde que aquele paciente vai fazer a mamografia, para onde que aquele paciente vai fazer uma biópsia, qual é o UNACOM de referência que ele tem, quais são os protocolos de acesso àquele UNACOM. Isso, enquanto um médico da atenção primária conhecido. O Ministério da Saúde, a nível nacional, precisa ter uma organização para o diagnóstico. Nós temos graves deficiências em diagnóstico, nós ainda fazemos muito diagnóstico pós-cirurgia. Eu tenho um sintoma, eu abro, tiro, é um tumor, mando para o anatopatológico a posteriori. Isso daí é péssimo para o tratamento, porque eu já estou pegando a coisa numa evolução muito tardia. Então, eu preciso ter uma rede de diagnósticos mais organizada. A COVID, Rodrigo, deu para a gente uma infraestrutura e mostrou que a gente consegue, diante de uma emergência sanitária, estruturar uma rede nacional de diagnósticos assim, de uma forma assim, absurda. Né? Da noite para o dia se construiu uma rede que fazia milhões de testes, milhares e milhões de testes, assim, de uma forma muito rápida, e testes extremamente complexos, que são os PCRs de Covid, etc. Né? Talvez, aproveitando, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de exame, mas eu estou falando assim, aproveitando a mesma velocidade com que se construiu isso, se construiu uma rede de diagnósticos de câncer. Né? Hoje, com tecnologia, você pode transmitir por imagem o que você está fazendo de lâmina, ou transmitindo a própria lâmina, o próprio material biológico para ir para centros que concentram isso e conseguem ter uma grande produtividade. Então, isso é algo que o Estado sozinho, ou muito menos ainda o município sozinho, não dá conta de fazer. Então, acho que isso precisa ser feito. Da mesma forma que, por exemplo,
eu tenho uma coisa que eu chamo de obsessão, né? A gente precisa ter algumas obsessões na vida, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde tem que ter a obsessão de erradicar, de eliminar o câncer de colo do útero, né? Porque se ele pega isso daí, ele discute todos os outros cânceres na esteira disso, né? E a erradicação ou a eliminação do câncer do colo do útero, né? Por exemplo, montar uma rede de diagnóstico para câncer de colo do útero, saindo do Papa Nicolau e indo para o DNA HPV teste, que é uma forma mais moderna, mais eficiente, a própria OMS orienta para fazer isso atualmente, substituir o Papa Nicolau por DNA HPV teste, seria uma forma da gente quebrar, né, quebrar o que está colocado hoje como uma estrutura muito dura, no caso do câncer do colo do útero, que eu estou dando como exemplo, mas isso pode ser voltado para os outros. E, por fim, a questão do tratamento, né? A gente precisa ter sistemas de tratamento acessíveis, né, e oportunos, e no momento oportuno. Hoje, nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, algo em torno de menos de 30 UNACONs barracões, acho que o número é em torno de 27, né? É, é, isso é suficiente, né? Em número absoluto, talvez em torno de 30, mas em números relativos, quer dizer, o que esses 30 estão fazendo? De repente tem um hospital que está credenciado, está com o número lá, mas ele, de fato, efetivamente, não consegue fazer o que ele está fazendo. Então, precisa fazer com que essas unidades voltem a fazer. E aí, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e cuidados paliativos. Uma parcela significativa desses pacientes, eles vão, obviamente, precisar de cuidados paliativos, né? E isso é uma coisa, é uma parte do tratamento oncológico que a gente ainda tem uma deficiência enorme para isso. E, por fim, eu colocaria o seguinte: nós precisamos também estruturar uma rede de informação sobre câncer, né? E aí estou falando de registro de câncer de base populacional. Por quê? Porque se nós fizermos tudo isso e não soubermos qual é a sobrevivência desses pacientes, eu não sei o que eu fiz, entendeu? Eu gastei tudo isso, fiz tudo isso, mas os pacientes continuam sobrevivendo 2 anos, ou morrendo 1 ano após o tratamento, ou tendo uma qualidade de vida péssima após 5 anos de tratamento, coisas dessa natureza, né? Eu preciso conhecer como é que isso é feito. E no câncer, ele tem características diferentes de outras doenças, né? A gente não precisa ter registros de câncer no Brasil inteiro, tá? 100% da população, nosso país é muito grande, mas a gente precisa ter uma rede de registros de câncer estratégicas, esparramadas pelo país, que nos dê informação muito, muito boas, muito objetivas sobre como é que está se comportando o câncer nessas regiões. Então, acho que tem um conjunto de ações aí que deve ser feito. E isso tudo é Ministério da Saúde mesmo, né? Eu não sou daqueles que acham que se mexer na tabela SUS, né, no SIGTAP, vai resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que essa é uma discussão óbvia, que precisa de dinheiro, precisa de recurso, né? Não faz nada disso se tiver recurso e botar recurso. Precisa de radioterapia. O PERSUS está aí, está fazendo, tem, nos últimos 10 anos, desde 2014, tem colocado, já instalou mais de 50 equipamentos, vai instalar mais 50 aceleradores, né, para radioterapia, etc. E isso custa dinheiro, isso é caro, né, não é, demora tempo para fazer. E é o Ministério da Saúde que tem que induzir mesmo isso, e muitas vezes até conduzir um processo dessa envergadura, né? Talvez no câncer, essa coisa da tabela, talvez no câncer seja onde fique mais claro que a soma das partes não é igual a um todo bem feito, né? Não é simplesmente aumentar o financiamento de partes do tratamento, mas é o desafio de garantir acesso, mas de integrar esse tratamento em tempo oportuno, né? Exatamente. E assim, você quando na tabela você mexe com coisas pontuais da tabela, o que acontece é que você induz que aquilo seja feito em maior volume porque as unidades precisam sobreviver. Como a quimioterapia, Então, né? Hoje. como a quimioterapia, como, por exemplo, em exames diagnósticos, né? Os valores podem estar desatualizados na minha cabeça, mas eu vou dar ordem de grandeza. Câncer de cólon e reto, né, é o terceiro, quarto ou quinto câncer de maior incidência na nossa população. É mama, próstata, e aí na sequência colo e reto ou pulmão, brigando um com o outro ali. O diagnóstico precoce, né, e o diagnóstico definitivo do câncer de colo e reto é feito através de colonoscopia. Uma colonoscopia no SUS não paga R$ 200. Isso não cobre a anestesia de uma colonoscopia.
né? Então, assim, vamos aumentar para, sei lá, o preço de tabela, vai pagar R$ 2.000, vamos aumentar 100 vezes esse negócio. Vai resolver? Não sei se vai resolver. Por quê? Porque não tem colonoscópio, não tem gente que sabe fazer colonoscopia. A gente tem uma discussão no Brasil que é aquela coisa, tudo tem que ser procedimento médico, né? Aí eu vou falar outra heresia aqui, colonoscopia nos Estados Unidos, quem faz é um técnico. Se a gente fala isso aqui no Brasil, vão me matar, entendeu? Aí depois não quer que abra escola médica. Pô, se a gente tem um modelo que o médico tem que lavar a orelha da pessoa para tirar um cerume, né? Eu vou ter que ter uma quantidade absurda de médicos fazendo esse tipo de procedimento, né? Isso serve para optometria, para um monte de outras coisas. Então, acho que mexer na tabela pontualmente não resolve. Tem que mexer num conjunto de ações que levam a isso. Vamos mexer no câncer de colo do útero? Vamos. Então, como é que eu faço o financiamento global visando o quê? A eliminação do câncer. Voltar o financiamento por objetivos. Então, assim, o objetivo é eliminar o câncer. Se o objetivo é eliminar o câncer, o volume de financiamento que eu preciso para isso é este, e eu vou ver como é que eu distribuo isso pelas esferas do SUS, né? Municípios, estados e assim por diante, né? Muito obrigado, Alfredo. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.